Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um ferro de passar com hibisco amarelo. Aqui nós temos o risco, é um ferro de passar antigo com o hibisco. Nós vamos pintar o hibisco de amarelo dessa vez. O hibisco é daquela seleção de fotos que eu fiz com o hibisco cor-de-rosa, eu só vou transformar a cor. Aqui nós temos um pano de sacaria, numa tábua com cola permanente. O risco fica bem coladinho. Nós vamos começar usando o preto e o caramelo no corpo do ferro de passar. Então, eu vou pôr uma pincel, estou usando o pincel número 10. Vou colocar uma pincelada de preto aqui e vou pegar uma pincelada de caramelo. Agora, eu vou colocar mais preto do que caramelo, tá? Vou fazendo assim, ó, uma misturinha. Eu vou preencher essa parte aqui. Ele não vai ficar preto, mas também não vai ficar caramelo. E assim, vai ficando manchado. Fica bem cor de ferro, meio velho. Assim. Agora eu vou pegar com um pincel sujinho mesmo, um pouquinho do branco e vou fazer uma linha aqui, ó, bem na beiradinha. Não precisa ficar muito certinho, é só mesmo uma luz. Tô começando de baixo e ali pra cima vai sumindo. Tá, essa parte foi. Então, agora, eu vou aproveitar esse restinho de tinta que eu tenho aqui. Eu vou preencher essa bordinha. Só porque agora eu vou mudar de cor, eu não quero perder essa tintinha aqui. Aqui também, eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó, bem na beiradinha. É uma luz, ele pode ficar meio manchadinho. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da madeira, onde a gente segura. E eu vou preencher literalmente inteiro com ocre. Essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho do caramelo e vou fazer assim, vou sujar, olha, tô espalhando o caramelo, fazendo manchas em cima dessa parte preenchida de ocre. Tá, agora eu vou pegar essa sujeirinha de preto. Você viu que eu não lavei o pincel, né? Ó, sujeirinha de preto. E cada vez que tiver, você viu que tem nozinhos? Cada vez que tiver um nozinho desse, eu vou colocar um pouquinho, vou pegar mais caramelo aqui. Vou fazer assim, ó, uma sombra. Aqui também. Dou uma espalhadinha para um lado e para o outro. Eu não tô misturando, você viu? Eu não tô esfregando o pincel, eu tô colocando a tinta e espalhando. Aqui eu quero que fique um pouquinho mais escurinho. Agora, eu lavo meu pincel e vou usar um pouquinho do branco. Esse branco eu começo também, é manchinha, não é para esfregar. Eu começo colocando, olha ali, um pouquinho. E depois eu vou colocar aqui no meio. Eu começo com uma pinceladinha no meio. Aí eu vou crescendo para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Ó, pincelada no meio. Desmancho ela para cima e para baixo, para direita e para esquerda. E aqui a mesma coisa. Lembrando que esse branco não deve ir em cima dessa sombra que a gente colocou ali nos meinhos. Um pouquinho mais aqui. Agora eu vou pegar um pincel zero. E com esse pincel zero, com o preto, primeiro, onde tem, no teu risco tem essa linha. Onde tem esses nozinhos, tem um risco
preto, mas ele não é reto, ele é curvo, tá? Então, aqui, ó, começo bem no meio, não, vou começar daqui pra cima e depois eu volto. Ó, ele ficou curvo. Ele pode ficar um pouquinho mais grossinho, não tem que ser como o pincel zero deixaria. Ó, ideal é que fique igual, tá? Ele tem essa parte aqui de cabinho, ele tem uns pontinhos assim de preto. Isso do ferro onde eu tirei, tá? Não sei se todos têm. Eu me lembro, nós tivemos em casa esse tipo de ferro, mas faz muito tempo. Pronto, e assim vai ficar o nosso cabinho do ferro. Agora, nós vamos construir essa parte aqui. Primeiro, esse daqui é a tampa. Vamos continuar com o caramelo e com o preto. Pinceladinha de um, pinceladinha do outro. A gente vai preencher. Vamos fazer pedaço por pedaço para não ficar confuso. Então, olha, primeiro essa partezinha aqui da tampa. Eu vou preencher a minha. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, no final, um pouquinho de claridade. E em seguida, a gente vai preencher essa linha, esse pequenininho aqui, ó. Eu tô fazendo assim, pedacinho por pedacinho, para ninguém se perder e para não cobrir o risco, para não perder o risco, tá? Agora, aqui, no final, a gente coloca também um pouquinho da claridade, ó. Sujeirinha de branco. Pra começar em seguida, aqui, um pouquinho mais escuro outra vez. Sempre lembra de deixar sujinho de caramelo o preto, pra ficar aquele ar de ferro. Terceira parte também, vou tirar o excesso aqui, um pouquinho de branco ali no final. Olha como que ficou a sequência. Então, nós temos aqui a parte da tampa, daí ela termina com uma linha clarinha, aí tem um pedacinho ali, termina com a linha clarinha, mais um pedaço e termina com a linha clarinha, certo? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, do bico dele. E você vai fazer, nós vamos fazer a mesma coisa até essa linha aqui, tá? Esse pedaço, eu vou preencher o meu. Agora, com o branco, você viu que eu preenchi esse pedaço e bem certinho aqui. E nessa linha, eu vou fazer uma batidinha de tinta branca. Porque em cima daquela cor que a gente colocou. Não é para passar o branco, tá? Você vai deixar assim, ó, enquanto a tinta tá molhada, você coloca e ele vai ficar meio acinzentado aqui. Essa área aqui toda fica mais clara. Quando chega aqui, ó, na curvinha, ele vai sumindo, então você não pega mais tinta, você não carrega mais o pincel. Você simplesmente vai batendo e sumindo com a tinta que você tem no pincel. Assim. Agora, essa parte aqui que restou aqui e essa bordinha, eu vou trabalhar também. Eu vou lavar meu pincel e começo de novo com o caramelo e com o preto. Lembrando, uma dica, eu vou preencher aqui, ó, essa beiradinha com um pouco mais de caramelo. Que eu quero que fique um pouquinho mais avermelhado. Olha, ele vai ficando assim, ó. Tô preenchendo com batidinhas de pincel. Aqui a gente tem a linha, que tem que ficar certinha. Mas aqui um pouquinho mais de caramelo. Depois aqui no canto e essa parte aqui pode ser o escurinho. Aqui a gente tem
essa linha, e essa linha da tampa, ela vai fazer isso aqui, ó. Ali tinha um risco. Eu vou colocar uma pincelada bem de pé com o branco aqui, pra fazer esse daqui antes de preencher, para não perder, ó. Tá vendo? Aí no seu risco faz isso daqui, ó. Só que aqui a gente ainda tem um pouquinho de escuro. Agora eu vou preencher essa área aqui toda da mesma forma. Preto com caramelo aqui. E aqui na continuação, mais ou menos esse espaço aqui, eu vou preencher da mesma cor do de cima, que seria mais caramelo com preto, para ficar mais enferrujado. Você vai olhar no teu risco e você vai ver que aqui tem uma linha. Essa linha a gente vai fazer com preto puro. Olha, vai dar diferença, porque nós colocamos aqui o fundo com mais caramelo. Então, vai ficar assim, vai dar diferença. E aqui, ó, na bordinha, eu vou realçar um pouquinho o branco. Acertar. E agora, a gente vai pro lado de lá. Aqui, ó, bem na beiradinha da linha, tem uma segunda linha aqui, ó. Essa segunda linha, ela vai pegar aqui pra cima do preto aqui, ó. Essa parte aqui, ela levanta inteira. Então, a gente precisa ter essa linha aqui que separa, ó. Assim. Agora, eu vou terminar de preencher aqui. Eu vou usar um pincel menor. Aqui, ó, você viu que tem aqui como se fosse um parafuso. Então, eu vou preencher aqui por volta. Toda essa beirada aqui, ó, começando ali de cima, ela vem com o branco até aqui. Não pode passar. Esse parafuso, peguei preto com branco aqui, ó, fiz um tom de cinza. Depois eu vou fazer uma pincelada assim de preto em cima. Só torci o pincel, tá vendo? Daí dá pra dar uma arrumadinha assim. Aí tá pronto o nosso parafuso. Agora eu vou preencher essa última partezinha aqui de baixo e já mostro pra você. Sempre que você tiver uma parte assim, ó, que tenha uma linha, você pode fazer como eu fiz aqui. Você viu que eu deixei o espaço. Eu fiz a parte de cima bem retinha, a parte de baixo também, e deixei um buraquinho ali para eu saber onde que tá a linha. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco misturadinho com caramelo e vou fazer, colocando o pincel bem de pezinho, eu vou fazer essa linha aqui. Olha, eu preencho. Pronto, já ficou enferrujadinha. Com essa mesma misturinha, assim, que tá no pincel já, eu vou passar aqui também, ó, meio que sujandinho aqui esse branco. Eu vou passar nessa linha de baixo. Eu tô colocando o pincel assim, ó, bem de pé. E só vou encostando, eu não tô tirando ali, não tô refazendo. Você vai usar o verde pinheiro para folha. Eu vou colocar o verde folha e o amarelo canário e o branco. Você vai fazer assim. Você viu que em todas as folhinhas eu fiz esses dois risquinhos para um dos lados. Esses dois risquinhos significa que aquele lado você vai começar e vai puxar o verde pinheiro. Olha, você não vai chegar até o final. Se você puxou o verde pinheiro aqui para lá, você vai passar esse, deixar branquinho aqui e vai colocar um pouquinho do verde pinheiro do outro lado. Ó, vai fazer assim.
e vai fechar. Aqui é a base da folha. Então, você vai dar uma fechadinha. Olha, toda a parte que tá por trás de alguma coisa ficou escurinho com o verde. Aí, eu vou pegar o verde folha e vou terminar de preencher. Vou pegar o verde folha do lado de cá também, vou terminar de preencher. Só com isso, você já teria uma luz e uma sombra na sua folha. Mas eu ainda vou colocar um pouquinho do amarelo canário bem aqui na bordinha, só para dar um brilho. Tá vendo que legal? Eu vou fazer mais esta para você ver. Olha, aqui a gente tem a linha e os dois risquinhos para cima. O pé dessa folha tá aqui. Então, no pé sempre vai ficar mais escurinho. É dessa parte que a gente sai com a tinta. Aí, vou puxar o verde pra lá. Se eu puxei pra lá, então eu venho na borda do lado oposto e coloco um pouquinho também da mesma cor. Agora, eu termino de preencher com o verde folha, sem cobrir o verde pinheiro, claro, deixando ele aparecer, mas mesclando uma cor na outra. Isso vai acontecer porque as cores estão úmidas. Eu vou pegar o amarelo, vou colocar desse lado, que é o lado da luz, assim, ó, fazendo uma manchinha. Manchinhas. Esta daqui, eu coloquei para esse lado, só que ela tá por cima dos dois lados. Então, ela tem que ficar mais clarinha aqui e ela tem que ficar clarinha aqui também. O que que eu faço? O pé da folha tá aqui. Então, eu vou colocar já o verde, puxo pra cima e faço o que tá me mandando aqui, aquela guia do risco. Desse lado de cá, eu não vou colocar verde pinheiro. Eu vou colocar o verde folha ali pra completar a folha. Eu vou colocar o verde folha aqui desse lado inteiro. E eu vou usar um pouquinho do amarelo aqui na ponta e vou usar um pouquinho do amarelo aqui, ó, descendo, tá vendo? Isso fez o quê? Mostrou que ela tá por cima daquele lado, ela tá por cima desse lado, porque quem fica por cima tem que ficar mais clarinho. Quem tá embaixo tá recebendo sombra, então tem que ficar mais escurinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do branco, mas é bem pouquinho. Só mesmo para dar um toque. Agora, eu vou iluminar aqui, ó, com o branco. Um pouquinho do branco aqui também, um pouquinho aqui. Isso tem que ser feito com a tinta úmida, porque senão o branco ele não vai se unir à cor de baixo e vai ficar como se fosse uma transparência. Aí não fica uma folha legal. Assim, já vou te mostrar como que eu vou fazer o acabamento. Com pincel zero, o verde pinheiro que eu usei na base. Com esse verde pinheiro, eu vou realçar essas linhas. Olha, vou fazer aqui essas ranhuras. Eu vou fazer quase que um contorno, mas não chega a ser aquele contorno inteiro. São alguns pontos. Pra cá também, olha, eu posso colocar assim algumas ranhuras. Faço isso aqui. Aqui em algum ponto meio tortinho. Nesta aqui também. Quando tiver assim, ó, muito escuro, eu vou usar, acho que eu vou usar um pouquinho do amarelo e vou fazer em cima. Você viu que não foi uma linha contínua, mas em cima dessa linha escura, assim, ó, eu dou uns 2, 3 toquezinhos, só para aparecer esse risquinho do meio aqui. Eu vou terminar as outras folhas, depois eu te mostro. Nós vamos fazer essa flor em amarelo, então,
Aqui o botão, eu vou usar o branco, vou colocar, você viu que tem uma linhazinha aqui, bem fraquinha, bem tênue, mas assim, ó, é a divisão da cor. Eu vou colocar, coloquei o branco ali e o amarelo canário aqui embaixo. E aqui, ó, eu vou passando a cor. Ele vai ficar bem clarinho aqui na ponta, manchadinho. Ó, aqui vai ficar mais branco. Tá, agora eu vou pegar um pouquinho do ocre. Vou deixar essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais escura. E eu vou descendo com o ocre, fazendo um sombreado. Ó, só com o pincel sujinho, para passar em cima da linha ali da linha do lápis. E ele vai ficar assim meio manchadinho. Vai ter o amarelo, vai ter o ocre. Posso até ainda sujar, olha, o pincel com o mínimo de tinta, deixando mais fortinho aqui com o caramelo. Várias cores, né? Branco, amarelo canário, ocre e depois uma sujeirinha aqui de caramelo. Embaixo também a gente pode deixar escurinho, porque aqui tá encostando aqui, ó. Esse daqui, ele vai ficar verdinho inteiro. Então, eu vou colocar... Você pode colocar o verde folha, tá? Em cima desse botãozinho. Eu coloquei o verde pinheiro, peguei errado. Então, eu vou misturar um pouquinho do amarelo aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. Mas a ideia é verde folha. Porque você vai fazer essas puxadinhas aqui, ó, com o verde pinheiro, porque senão não vai aparecer. Ó, o botãozinho do hibisco, ele tem um monte de puxadinhas assim, sépalas. E são fininhas, tá? Não são grossas. É com pincel zero mesmo. Já vou fazer aqui o cabinho com o próprio verde. Esse daqui também tem assim, ó, umas sépalas. Cabinho, pegou bem em cima do escuro, então eu vou iluminar aqui com um pouquinho do amarelo, amarelo canário. Só para ele aparecer bem, ó. Então, agora eu vou fazer aqui o cabinho. Um pouquinho do verde pinheiro, um pouquinho do caramelo. Você dá uma misturada assim, pode ser no pincel mesmo. Vai ficar um quase sépia. Dependendo da mistura que você fizer, você vai conseguir fazer o sépia. Um pouquinho de branco no pincel. Vou fazer assim uma puxadinha. Dar uma iluminada. Aqui também um pouquinho. E aqui, aquela luz, você tem o negocinho redondinho assim, ó, preenchido, você faz uma luz aqui, ó, por fora, que tá o cabinho, tá? Faz uma luz aqui, ó, coloquei ali e puxei pra trás, deixa aquele fundinho escuro. Pode até com pincel zero fazer assim, ó, mais um tortinho assim, fazer um rabinho ali. Para a flor, eu vou começar com amarelo ouro nessa área aqui, ó, essas duas pétalas, tá? Vou colocar amarelo ouro, porque aqui é a parte onde ela tá mais dobrada, então ela tá mais escura. Vou colocar preenchendo. Agora, eu vou usar o ocre para fazer aqui a finalização. Toda a bordinha, deixando essas
dobrinhas todas aqui, ó, todas essas curvinhas. Coloca o ocre bem em cima da linha do carbono, tá? Pra não aparecer. Agora eu vou mudar, vou botar o caramelo bem aqui nesse miolo. E vou puxar ele pra fora. Ele não tem assim não pode esfumaçar aqui, não deve misturar, tá? Ó, vou pôr um pouquinho aqui nesse cantinho, um pouquinho nesse cantinho, só com o que eu tinha aqui no pincel. E aqui ele tem que ficar assim, riscadinho pra fora. Pronto. Lavei o meu pincel e eu vou usar um pouquinho do amarelo canário. Você viu que aqui a gente tem uma área que ficou amarelo ouro puro. Essa pétala, ela tá curvadinha pra cá. Então, eu vou colocar, olha, umas 3 pinceladinhas, fazendo esse movimento. Essa daqui, ela já tá nesse sentido. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui, ó, na área de luz. Não misturei, deixei a pincelada. Agora, nós vamos colocar nesta e nesta o amarelo canário. Bom, nestas duas, eu vou fazer as bordas com amarelo ouro. Do mesmo jeito que a gente fez o ocre ali, eu vou fazer aqui com amarelo ouro. Não vou passar por aqui, tá? É só a borda. Aqui posso até colocar. Você pode até encher com uma cor só, por exemplo, você pode fazer com amarelo ouro e branco, e sombra de ocre ou sombra de caramelo. Você pode até encher inteiro de amarelo ouro e fazer a sombra com o caramelo e o branco, ou só trabalhar com o branco, não tem problema. Agora, o que nós fizemos aqui com o amarelo canário, nós vamos fazer ali com o branco. Você viu que eu deixei até uma linha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui também. E essa pétala tá por cima dessas. Então, aqui eu quero que fique mais clarinho. Aqui também, olha. Aquela partezinha ali, aqui, ó, a gente tem que puxar um pouquinho da cor do miolo, mas com muito cuidado, porque essa parte tá na frente, então não pode ficar, esse caramelo não pode pegar aqui. Ele vai pegar aqui assim, ó, muito pouquinho. Do lado de lá, a mesma coisa. Só um pouquinho, para dar uma cor. E aqui, ó, eu tenho aqui um ponto ali, um espaço, que eu posso puxar pelo meio ali. Tá vendo? Só deu um sombreadinho mesmo. Agora eu vou preencher a última com o amarelo canário. Também vou completar as bordinhas com amarelo ouro. Acho que meu pincel tava sujo com caramelo, peguei um pouquinho de caramelo ali, mas não faz mal, tá? Você pode completar com amarelo ouro teu. E agora, esse branco aqui, olha só onde ele vai. Primeiro, coloquei 3 linhas, então a gente vai colocar branco nas 3 linhas. Tá? Assim, ó. Não comecei aqui, levei pra lá, comecei no meio, trouxe o pincel pra cá e pra lá. Eu fiz esse movimento, pus a tinta, puxei pra lá e puxei pra cá. Se você bater o pincel aqui e puxar pra lá, aqui vai ficar com excesso de tinta. E não é isso que a gente quer. E agora, toda essa área aqui, ela tá por cima. Então, começando aqui no meio, vou colocando um pouquinho do branco, mas eu não tô misturando esse branco com esse que eu coloquei de pincelada.
ficou um espaço entre eles aqui. Olha, o branco vai na linha e dou uma puxadinha de leve. Aqui também, só até aqui. E dou uma puxadinha para disfarçar. Olha como ficou essa pétala totalmente na frente de todas essas aqui. Agora eu vou trocar de pincel. Ah, antes disso, aqui essa área aqui ficou bem retinha. Eu vou aproveitar e vou fazer uma dobrinha. Aqui nós temos alguns pontinhos que a gente vai fazer com o amarelo canário. E depois, aqui na pontinha, a gente tem assim, ó, são 5 vírgulas. Mas como tá de perfil, a gente não vai enxergar inteiro. E no meio tem o cabinho. Esses pontinhos, eles parece que ficam meio sumindo, então a gente vai fazer uma misturinha de uma pinceladinha de caramelo, uma pinceladinha de verde pinheiro. Faz a misturinha, você vai obter um sépia. Aí você vai pôr alguns pontinhos com essa misturinha também. Pode pôr assim, ó, são menores, bem pequenininhos, entre os amarelinhos. Ó, isso vai ajudar a aparecer um pouquinho mais essa parte aqui da flor. Se essa haste começar a sumir, você pode fazer assim, olha, eu vou fazer no meu. Uma pinceladinha de branco e eu vou dar uma clareadinha nele aqui. Não vou levar até o fundo, porque ali é bem escuro. Então, só para fazer aparecer. Nesse ponto, a gente deixa secar o trabalho para poder fazer o fundo. O trabalho ainda não está totalmente seco, então eu vou usar o diluente e eu vou umedecer toda a área, assim, de volta. Não precisa muito, tá? O diluente só um pouquinho assim. Vou umedecer toda essa área. Eu vou usar o amarelo ocre, ó, coloquei no pratinho, tiro o excesso de tinta do pincel. E eu vou começar, ó, só um pouquinho de tinta. Eu não vou passar pro lado de lá, eu vou passar pro lado de cá. Eu não vou fazer a sombra inteira, que eu coloquei pouco diluente, então não vou preencher tudo. Eu vou fazer com esse ocre, ó, todos os cantinhos. Não precisa deixar muito certinho. Só não deixe nenhum cantinho sem. Tá vendo? Olha, eu não tô alisando muito. Aqui tá meio úmido ainda, então eu vou colocar assim com bastante cuidado. Aqui embaixo, você não vai pôr assim, você já vem colocando, deixando aqui mais próximo da barra da linha, você já vai deixando linhas assim. Uma pinceladinha só que eu coloquei aqui no isopor, você viu que dá pra fazer todo o barrado. E um pouquinho aqui. Pronto, vazei, ó, passei um pouquinho aqui, vazei um pouquinho ali em cima. Só isso. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou usar um pouquinho do azul, hortênsia. Eu vou colocar umas manchinhas aqui. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, do lado de cá. Esse azul, ele tem que sumir em cima do ocre ainda. Ele não pode passar além do ocre. Um pouquinho aqui, ó, no cantinho e vou crescendo. Você viu que vai ficando tudo cheio de manchinhas. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e do caramelo. Vamos fazer novamente aquela mistura que parece sépia.
Olha, uma pincelada de verde pinheiro e uma pincelada do mesmo tamanho de caramelo. Dá uma misturada e ele vai ficar sépia. Com esse sépia, eu vou fazer menos ainda, mas aqui, ó, esse cantinho. Eu vou fazer aqui a base do ferro. Esse cantinho. Aqui embaixo da flor, todas as entradinhas. Você viu que eu tô usando o pincel número 10, não é o pequenininho. Aí, quando você for finalizando, você vai deixando assim, ó, né, na horizontal. Aqui eu vou puxar um pouquinho pra fora. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Aqui eu vou puxar também um pouquinho pra cá, pra fazer como se fosse sombra do botão. Aqui também um pouquinho mais forte. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pequenininho. Com essa misturinha, eu vou dar uma acertadinha aqui, ó, nesses detalhes. Só nesse cantinho aqui, porque é preciso ficar bem grudadinho no elemento, a sombra. Olha, eu vou finalizando assim com o mesmo movimento. Aqui, sempre na horizontal. Não deve ficar nenhuma partezinha branquinha aqui com fundo sem tinta aparecendo. Pronto. Aqui também a gente pode pôr, não tá pronto. Aqui, ó, nesses cantinhos aqui, a gente pode pôr também um pouquinho dessa mistura. O passo a passo que eu dei, com certeza seu trabalho vai ficar tão lindo quanto o meu. Eu gostei muito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu amei. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!